E aí, gente, vamos continuar aqui então o nosso estudo em questões de direito civil e agora a gente vem para as questões de responsabilidade civil. Vamos embora. Márcia transitava pela via pública tarde da noite, utilizando uma bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Então, Márcia estava na bicicletinha de Lúcia. Em certo momento, Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua transversal e, ao se aproximar, verificou que um casal discutia violentamente. Ricardo, em estado de fúria e munido de uma faca, desferia uma série de ofensas à sua esposa Janaína e ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência iminente, Márcia colidiu com a bicicleta contra Ricardo, que foi suficiente para derrubá-lo e impedir a agressão, sem que ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta, coitada da bicicleta, sofreu uma avaria significativa, de tal modo que o reparo seria mais caro do que adquirir uma nova, de modelo semelhante. Assinale a alternativa correta, ok? Então, a Márcia, que estava na bicicleta da Lúcia, viu o casal brigando, jogou em cima do cara e acabou com a bicicleta. Lúcia não poderá ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta. É errado, tem que ser indenizada. Márcia poderá ser obrigada a indenizar a Lúcia pelo dano material causado à bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso. Tem sim contra a Janaína. Tá errado por isso aqui. Apenas Ricardo poderá ser obrigado a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. Na aula de responsabilidade civil, vamos lá para o artigo, eu tratei disso daqui, ainda dei o exemplo da criança que sai desenfreada no meio da rua, vamos colocar aqui, ó, tem uma, tá a rua aqui, aí tem carro estacionado de cá, tem carro estacionado aqui, carro aqui, aqui não pode estacionar. E aí vem uma criança doida, você está andando aqui. Uma criança louca correndo para cá, você, para não atropelar a criança, bate no carro de cá, desvia e bate nesse carro de cá. Você vai ter que indenizar, óbvio que vai ter que indenizar para o dono do carro que você bateu. Só que aí você tem que cobrar o quê? No caso, eu coloquei aqui a figura de uma criança, mas vai ter que cobrar dos pais dela. Ok? Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes, gente, como esse Código Civil guardou a mesóclise, direito à indenização do prejuízo que sofreram. No caso do inciso 2 do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor dano de ação regressiva, para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Então, é isso aí. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando da janela de um dos apartamentos da frente do edifício caiu uma torradeira elétrica. Quem bota uma torradeira elétrica perto de uma janela? Que o atingiu quando passava. Marcos sofreu fratura do braço direito, foi feio a porrada, que foi diretamente atingido pelo objeto e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado. Isso daqui dá 1 mês e meio. Impossibilidade de trabalhar até se recuperar plenamente do acidente. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilidade pelos danos causados a Marcos, com base na teoria da causalidade alternativa. Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento a qual caiu o objeto, tendo comprovado tal fato. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização de materiais pelo acidente, não permaneceu com nenhuma incapacidade permanente. Não, gente. Caso Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar a ausência de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização a ele. Também não. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou foram lançadas em lugar indevido. Se você mora em apartamento, você toma cuidado com o que você bota perto dessa janela, tá? Cuidado. Segundo a doutrina, a teoria da causalidade alternativa, eu coloquei uma doutrina aqui, porque isso aqui, obviamente, causalidade alternativa não está no código. Então, isso é doutrina. Prevê a responsabilização solidária
por objetos caídos ou jogados de um prédio, pela qual todos os autores possíveis, isto é, que se encontravam no grupo, serão considerados de forma solidária responsáveis pelo evento, em face da ofensa perpetrada à vítima por um ou mais deles, ignorando o verdadeiro autor ou autores, tá? Coloquei aqui uma doutrinazinha só para vocês entenderem o que é a teoria da causalidade alternativa. João, empresário individual, é titular de um estabelecimento comercial que funciona em loja alugada em um shopping center movimentado. No estabelecimento, trabalham o próprio João como gerente, sua esposa como caixa e Márcia, uma funcionária contratada para atuar como vendedora. Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos da loja, quando da entrega de uma encomenda feita por João, foi recebido por Márcia. Quem é Márcia? Funcionária. João é o dono. Cadê a mulher dele aqui? Tananã. Não fala o nome dela, tá? Mas aqui é a esposa. E sentiu-se ofendido por comentários preconceituosos e discriminatórios realizados pela vendedora. Assim, Miguel ingressou com a ação indenizatória por danos morais em face de João. João não deve responder pelo dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por conduta sua. Errado. João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovada sua culpa invigilando em relação à conduta de Márcia. João pode responder apenas por parte da compensação por danos morais diante da verificação de culpa concorrente de terceiro. João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo alegar culpa exclusiva de terceiro. Não é culpa exclusiva de terceiro. 932. São responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhe competir em razão dele, dono de hotel, hospedaria, casa, estabelecimento, paraná, albergue, gratuitamente houver participado dos produtos, As pessoas indicadas, dei uma lida nesse artigo aqui, o 932 é super importante. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos, ou seja, se a Márcia, que está ali vendedora, foi que ofendeu, quem vai responder é João. Quando você... Geralmente a gente já viu isso daqui no jornal, de vez em quando, né? Notícias aí, passa. A pessoa entrou numa determinada loja, se sentiu ofendida, vamos colocar numa rede de supermercados, e aí o caixa do supermercado ofendeu aquela pessoa. Vai ajuizar uma ação contra o supermercado inteiro. É o supermercado que entra ali no polo passivo de uma ação indenizatória. Era para ser Juliana. Tá, vou até arrumar aqui. Voltar. Juliana, por meio de contrato de compra e venda, adquiriu de Ricardo, profissional liberal, um carro seminovo, 30 mil quilômetros, da marca Y, pelo preço de 24 mil. Ficou acertado que Ricardo faria a revisão de 30 mil do veículo antes de entregá-lo para Juliana no dia 23 de janeiro de 2017. Ricardo, porém, não realizou a revisão e omitiu tal fato de Juliana, pois acreditava que não haveria qualquer problema, já que, aparentemente, o carro funcionava bem. Em 23 de fevereiro de 2017, um mês depois, Juliana sofreu um acidente em razão de defeito no freio do carro, com perda total do veículo. Coitada. A perícia demonstrou que a causa do acidente foi falha na conservação do bem, tendo em vista que as pastilhas do freio não tinham sido trocadas na revisão de 30 mil, que era essencial para a manutenção do carro. Considerando os fatos, assinar a alternativa correta. Ricardo não tem nenhuma... Já para aqui a questão, porque já está errada. Ricardo deverá ressarcir o valor das pastilhas de freio, também já para aqui que não é não. Ricardo é responsável por todo o dano sofrido, com perda total do carro, tendo em vista que o perecimento do bem foi devido a vício oculto, já existente há tempo da tradição, ou seja, era uma coisa que já estava no carro. A pastilha de freio lá toda ferrada. E ele tinha que ter feito a revisão, não fez, as pastilhas continuavam ferradas. Ela fez o quê? Ela confiou na palavra dele que vendeu, de que faria a revisão dos 30 mil, ele não fez. Tá? Então é um vício oculto. Ela batendo no olho, eu não sei nem onde é que fica a pastilha, gente. Tá?
né? Eu nem sei, se eu bater o olho ali, sei lá onde é que é a pastilha, eu sei lá onde é que é. Só a pessoa mesmo que entende de carro que vai saber. Ricardo deverá ressarcir o valor da revisão de 30 mil, tendo em vista que ela não foi realizada. Também não. Total. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria a uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Responsabilidade é subjetiva, de Ricardo. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Então, culpa. Como a responsabilidade é subjetiva, dá pra plenamente demonstrar aqui a culpa dele. André é motorista da transportadora Via Rápida Limitada. Certo dia, enquanto dirigia um ônibus da empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com um colega que dirigia outro coletivo ao seu lado. Oh, meu Deus, gente, as ideias, né? E precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra, Olivia, uma passageira do ônibus, sofreu uma queda no interior do veículo, fraturando o fêmur direito. Além do abalo moral, a passageira teve despesas médicas e permaneceu por semanas sem trabalhar para se recuperar da fratura. Olivia decide, então, ajuizar a ação indenizatória pelos danos morais e materiais sofridos. Estava aqui. Estava o André dirigindo o coletivo, e aí foi dar tchauzinho pro colega do lado, no outro ônibus. Para evitar um acidente, ele freou, derrubou a Olivia e quebrou o fêmur da mulher lá. Olivia deve, primeiramente, ajuizar a ação em face da transportadora e apenas demandar a André se não tiver... Não é subsidiária. Pode ajuizar a ação em face da transformadora e de André, simultâneo alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis. A gente acabou de ver ali um artigo bem parecido, um artigo que dá para, né? Olivia apenas pode demandar, neste caso, a transportadora, mas esta terá direito de regresso em face de André, se for condenada ao dever de indenizar. André e a transportadora são solidariamente responsáveis e podem ser demandadas diretamente por Olivia, mas aquele que vier pagar a indenização não terá regresso em face do outro. O artigo, foi exatamente o artigo que a gente leu, 932. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho. Já sabe então, já caiu 2 vezes o mesmo artigo. Você pega o vademecum aí, já marca, bota 2 coraçãozinhos do lado desse artigo aí, porque sabe que já caiu 2 vezes, pelo menos. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. São solidariamente responsáveis como com os autores e coautores as pessoas designadas. 932. Tomás e Vinícius trabalham em uma empresa de assistência técnica de informática. Após diversas reclamações de seu chefe, Adilson, os 2 funcionários decidem se vingar dele. Nossa! Criando um perfil falso em seu nome, em uma rede social. Tomás cria o referido perfil, inserindo no sistema os dados pessoais, fotografias e informações diversas sobre Adilson. Gente, mas é cada ideia, né? Meu pai. Vinícius, a seu turno, alimenta o perfil durante 2 semanas com postagens ofensivas, até que os 2 são descobertos por um terceiro colega. Sempre tem, né? Que bom que tem. Que os denuncia ao chefe. Ofendido, com razão, Adilson ajuiza a ação indenizatória por danos morais em face de Tomás e Vinícius. Tomás e Vinícius são corresponsáveis pelo dano moral sofrido por Adilson e devem responder solidariamente pelo dever de indenizar. Mas é óbvio, essa questão aqui é óbvia. Vamos ver as outras. Tomás e Vinícius devem responder pelo dano moral sofrido por Adilson, sendo a obrigação de indenizar, nesse caso, fracionária.
Nada a ver. Solidário. Tomás e Vinícius apenas poderão responder cada um por metade do valor... Nossa, não. Nem termina de ler, tá tudo errado. Adil sofreu danos morais distintos, causado por Tomás e outro por Vinícius. Não. Pelo amor. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Solidariedade não se presume, resulta da lei ou vontade das partes. Solidariedade, nesse caso aqui, é da lei. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Olha, a solidariedade ela só decorre em virtude de lei ou de contrato. Está dizendo então aqui o próprio Código Civil, no 942, que esse tipo de responsabilidade aqui é solidária. Maria, trabalhadora autônoma, foi atropelada por um ônibus da aviação XYZ-SA quando atravessava a movimentada rua da cidade, sofrendo traumatismo craniano. No caminho do hospital, Maria veio a falecer, deixando o marido, João, e o filho, Daniel, menor impúbere, menor de 16, que dela dependiam economicamente. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. João não poderá cobrar, João, marido, Daniel, filho. Maria foi atropelada por um ônibus. Tá. Não poderá cobrar compensação por danos morais em nome próprio da aviação XYZ, porque o dano direto e imediato foi causado exclusivamente a Maria. Não. Tá errado. Ainda que reste comprovado que Maria atravessou a rua fora da faixa e com o sinal de pedestre fechado, tal fato em nada influenciará a responsabilidade da aviação. Não, isso aqui vai influenciar sim, porque isso aqui seria uma das formas de, por exemplo, excludente de nexo de causalidade. João poderá cobrar pensão alimentícia apenas em nome de Daniel, errado, por se tratar de pessoa incapaz. Daniel poderá cobrar pensão alimentícia, XYZ, ainda que não reste comprovado que Maria exercia atividade laboratícia, se preenchido o critério de necessidade. Por quê? Porque ele é menor. Artigo 12 do Código Civil. Pode-se exigir que cesse a ameaça, lesão, direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista o cônjuge ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. No caso de homicídio, a indenização consiste sem excluir outras reparações: pagamento das despesas com tratamento da vítima, funeral, luto, prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. A Sociedade de Transporte de Valores Transporte Blindado Limitada, no dia 22/7/2011, teve seu veículo atingido por tiros de fuzil, disparados por um franco-atirador. Em virtude da ação criminosa, o motorista do carro forte perdeu o controle da direção e atingiu frontalmente Rodrigo Cerdeira, estudante de farmácia, que estava no abrigo do ponto de ônibus em frente à universidade onde estuda. Devido ao atropelamento, Rodrigo permaneceu por 7 dias da UTI, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Configura a hipótese de responsabilidade civil objetiva da empresa proprietária do carro forte, com base na teoria do risco-proveito, decorrente do risco da atividade desenvolvida. Risco-proveito, isso aqui é mais comum nas relações de consumo, é aquele risco que o próprio fornecedor assume quando ele vai ter um proveito daquela atividade que ele oferece. Não há na hipótese em apreço a configuração da responsabilidade civil da empresa de transporte de valores. Gente, para até de ler, porque está tudo errado. Tem sim. Não há hipótese de configuração, do que já para de ler de novo, do carro forte também. Configura-se hipótese de responsabilidade civil objetiva da empresa proprietária com base na teoria do empreendimento. Também não, é na do risco-proveito. Risco-proveito.
É adotada nas situações em que o risco decorre de uma atividade lucrativa, ou seja, de um proveito. O agente retira um proveito do risco criado, como nos casos envolvendo o risco de um produto relacionado com a responsabilidade objetiva decorrente do CDC. Dentro da ideia de risco-proveito estão os riscos de desenvolvimento. Exemplo, deve uma empresa farmacêutica responder por um novo produto que coloca no mercado, ainda que esteja em fase de teste. E aí a gente encerra por aqui, mais uma vez, mais um bloco de questões, mas ainda não acabou. Continua por aí.